Episódio 3, Gabriel Valério Podcast. Estou aqui com meu querido convidado, Victor Rocha, nosso promotor oficial do Didi, advogado, graduando do Unicuritiba, com o mesmo panteão de professores ali que eu. Graduando não, graduado. Graduado. E é isso, vamos falar de direito. Hoje dá pra falar 5 horas de direito. Oh. E aí, cara, se apresente um pouco e fale por que tu escolheu direito. Essa é a pergunta mais falada nas baladas do Batel, inclusive. Que os caras chegam assim, que faculdade é que você faz? Você vai falar, faculdade. Por que você escolheu essa faculdade? Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, né? Uma honra ser um dos primeiros convidados aqui para esse podcast, que tenho certeza que vai oferecer muito conteúdo, né? Apesar de a gente ter tantos aí pela internet, o Gabriel é uma pessoa diferenciada, que faz análises que só ele faz, então vocês não vão se arrepender, fiquem até o final aqui que vai acontecer muita conversa bacana, assistam todos os episódios aí do canal, os que já foram publicados, os que ainda virão. Respondendo sua pergunta, olha, eu não posso dizer que não tive inspiração na família mesmo, meu pai é advogado, tenho alguns tios advogados, meu irmão mais velho é advogado, então assim, inspiração nunca me faltou, mas nunca foi uma coerção, nunca teve um direcionamento por parte da família para que eu escolhesse o direito. Tanto é que meu pai é um advogado trabalhista, que é uma área que eu particularmente detesto. Uhum. Então, assim, não fui pro lado dele. Mas a decisão mesmo, eu lembro até hoje, foi em 2014, eu tinha 13 para 14 anos ali. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, sempre gostei muito de falar, gostei muito de escrever, de ler. Então, assim, na minha cabeça já tinha duas escolhas um pouco óbvias, que era o jornalismo e o direito. E aí, bem nessa época, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tornou dispensável o diploma de jornalista para exercer o jornalismo. E daí que eu virei a chave e falei, puxa, por que eu vou entrar numa faculdade que eu não preciso do diploma para exercer, né, a profissão? E aí o direito foi natural. Cheguei a fazer outra faculdade, cheguei a fazer 2 anos de administração e vi que não era para mim. Então, assim, me encontrei no direito, foi muito tranquilo para mim. Sou apaixonado nesta profissão. Tudo começou com uma notícia lá de Guarapuava. Igreja fechada porque fazia muito barulho. E eu tinha conhecidos naquela igreja que me garantiram que não tinha barulho, que tinha isolamento. A igreja existia há 30 anos no lugar. E mesmo assim quiseram fechar porque entrou uma funcionária pública lá, ateísta militante, e conseguiu mexer os pauzinhos para fechar e confiscar ainda os aparelhos dos instrumentos musicais. Daí eu pensei, se eu fosse promotor, eu não poderia, né, ir até lá e fazer coisas acontecer, falando de uma forma mais civilizada? Poderia. E daí, mas para isso eu preciso estar num ambiente combativo, eu preciso estar no direito. E foi nesse contexto de ver a absoluta morte e degeneração que esse pessoal militante representa. Gente que fala que o ser humano é câncer no planeta, gente que fala que a história é uma narrativa de homem contra mulher, de branco contra negro, de hétero contra homossexual. E vendo a absoluta servidão da morte que essas pessoas faziam, eu pensei, não, preciso estar num ambiente que eu possa ter alguma margem para manobrar ali contra elas e fazer alguma coisa de útil. E daí vim pro direito. Bacana, né? A profissão com propósito mesmo. Com propósito. E trouxe alguns nichos. Tu tinha comentado do trabalhista, né? Me diga aí o que tu acha do direito trabalhista. Qual que tu acha que é o principal problema do direito trabalhista? Eu acho que o direito trabalhista ele tem sua importância. Ele foi criado em um período ali, né, década de 40, pensado na indústria daquela época. E eu acho que ele foi necessário, eu acho que ele segue sendo necessário, mas eu acho que ele acabou se tornando um instrumento de burocratização das relações de trabalho que mais desfavorece do que favorece a geração de empregos. Então, de nada adianta você ter um leque gigantesco de direitos trabalhistas quando o Brasil está mergulhado na informalidade. As pessoas fogem do regime seletista. E não estou falando só dos empregadores, que querem naturalmente ter gastos menores, mas os próprios empregados, que às vezes querem ter uma liberdade maior, querem pagar menos imposto, querem que o que importa é o dinheiro que cai na conta todo final de mês. Existe... Qual que é o problema sistêmico que eu vejo como alguém que recebe defesas de empresas? Os trabalhadores pedem a informalidade. E por que eles pedem a informalidade? Bolsa Família,
e descontos da CLT. O PJ paga mais, a diária por taxa paga mais, o CLT é cheio de desconto. E com o CLT cheio de desconto, não tem como a empresa competir com a versão sem desconto mais Bolsa Família. Então os empregados pedem a informalidade e depois, quando saem, ficam sem dinheiro e vão na Justiça Trabalhista. E isso quebra a confiança, isso deixa a pessoa amargada, isso deixa a pessoa em um grau de paranoia ali, de desconfiança. Mas se ela não fizer assim, ela não consegue contratar. E, por exemplo, uma distribuidora de gás. É absolutamente impossível que eles paguem para o motoqueiro deles mais do que ele faria no aplicativo e recebendo Bolsa Família. Porque eles têm que pagar tudo da CLT. Contrata na informalidade e depois vem a ação trabalhista. E esse é o ciclo que se repete em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Mercado. Por que que todo mercado sempre tem placa de contratando? Porque é impossível que o mercado consiga competir com a pessoa recebendo Bolsa Família e fazendo algumas diárias por fora. Então, a CLT, ela cria esses encargos, ela cria ali o FGTS, ela cria o recolhimento obrigatório do INSS, ali 8, 11%. E com os encargos patronais, a empresa não consegue competir com o bico. E daí acaba ficando nesse gargalo aí que sempre gera ações trabalhistas. E o outro incentivo sistêmico é o seguinte: agora, nesse momento, o empregado ele pode ir no escritório da advocacia, responder uma ficha de entrevista em 15 minutos, e ele vai gerar uma ação que vai gerar ali um custo de R$6.000 de defesa, de contestação, que vai gerar um risco de condenação, que vai gerar custas para recorrer. E se ele perder, ele não paga nada. E esse desbalanço dele poder infligir um custo, dele poder imprimir um custo muito grande no empregador e não sofrer custo nenhum quando é derrotado, cria um incentivo, que é o famoso não dá nada. Vocês vão falar o não dá nada. Eles entram na sorte, ganhar ganhou, não ganhar não ganhou. Muitas vezes ações fracas, ações sem prova, ações sem lastro, invenções, sabendo que se perder não acontece nada. Porque não tem condenação em custas efetiva, não tem multa por má-fé aplicada de forma efetiva, não tem condenação em honorários efetiva. Então, como é de graça entrar e ou ganha ou é zero, todo mundo entra. Então é isso que torna o processo do trabalho muito conveniente para desonra, muito conveniente para desonestidade. E daí, apesar de ser necessária a falta desse contrapeso, faz com que seja uma fábrica aí de amargar as pessoas. E acho que vale lembrar também que a reforma trabalhista tentou mudar esse cenário, né? Quando acabou com a gratuidade, no caso, né, com a ausência de sucumbência em caso de derrota, né? E daí o Supremo Tribunal Federal derrubou esse dispositivo. Então, por mais que o legislador tenha tentado e tenha identificado esse problema, né, de haver ali um certo incentivo para você... Porque se você não tem nenhum ônus, no caso de você estar mentindo ou entrando na justiça de má-fé, você, na verdade, transformou o judiciário numa loteria, né? Vou entrar aqui, vai que eu ganho. Né? Vai que eu ganho, exatamente isso. E sobre a parte bancária, tem alguma opinião, alguma coisa para se observar? De juros, a usura, os bancos. Eu acho que desde que o mundo é o mundo, tentaram acabar com a usura algumas vezes e nunca foi possível, né? No fim das contas, quem tem o poder econômico é que manda, a gente sabe disso, é muito lobby, os bancos estão no Congresso, estão no Judiciário, às vezes de forma republicana, às vezes não tão republicana assim, né? Como a gente viu aí com o caso do Banco Master. Então, na verdade, lutar contra o poder econômico é muito difícil. Né? A gente tem o presidente Lula que vivia criticando a taxa de juros alta do presidente do Banco Central indicado por Jair Bolsonaro, trocou o presidente do Banco Central, que é o indicado dele, e a taxa de juros permanece astronômica. Então, assim, não importa a vontade do político de querer mudar, ele não vai conseguir, porque o poder econômico é um poder. E não é só dessa forma. A Constituição tentou limitar, não haverá juros acima de 12% ao ano. E conseguiram limitar a aplicação do artigo da Constituição. Não se aplica para a instituição, depende de regulamentação por lei complementar. E conseguiram suspender um artigo feito na Constituinte, de lobby em lobby, de decisão em decisão. E depois veio a lei complementar, a limitação ali, a lei de usura não se aplica para instituições financeiras. Então assim, é brutalmente difícil.
E a pior parte é o seguinte, quem mais sofre são os advogados. Porque o juízo, a casa bancária pratica ilícitos em massa. Ela insere seguros que ninguém pede quando vai financiar um veículo, ela vai e põe no financiamento do veículo. Ela cobra tarifas de avaliação como se fosse lá um avaliador, bater o martelinho e não vai ninguém. E quando um advogado se empenha e entra com ação para vários consumidores, o juízo presume uma má-fé sistêmica do advogado. E daí ele oficia o AB, litigância predatória, e ele vai atrás do advogado. A má-fé vem daí do advogado. Então, além de praticar ilícitos de forma sistêmica, os bancos se safam de forma sistêmica. Porque quem tenta construir uma estrutura social capaz de corrigir aquilo em massa é demonizado. Sim. E os juros, rapaz, tudo que começa a dar trabalho sistêmico é eventualmente derrubado. Haviam várias teses, aproximadamente 20 e tantas teses, de questionar a busca e apreensão de um veículo pelo dever de avisar o consumidor com antecedência. Então você podia alegar que ele não recebeu a correspondência, que teria que ser tentado mais vezes. Tu poderia alegar que não foi tentado no cartório. Tu poderia alegar que não foi publicado edital, quando não é localizada a pessoa. Quando essa tese foi invocada por advogados de forma sistêmica, veio o STJ e pacificou. Não vale mais essa tese. Uma das poucas formas de acesso a juros reais, a juros maiores do que a inflação para a pessoa física, era o recebível judicial, em que os bancos tinham que pagar 1% ao mês, mais a média do tribunal. Virou algo sistêmico, veio o STJ, agora é só a Selic para tudo. Então todas as teses de direito que geram risco sistêmico para os bancos, é feita reunião a portas fechadas em Brasília, vem um repetitivo, vem um acórdão, vem uma lei e pacifica. E eles nunca saem perdendo, e né? Nunca saem Seja perdendo. no TST, no STF, no STJ. Bom, e aí acho que a gente pode até engatar outro tema, né? Que é a inteligência artificial no direito. Porque muito se fala, né? Porque os bancos usam! Vai substituir os advogados? Não, justamente por essa questão de imprevisibilidade do nosso judiciário, né? Uhum. Então, tem até aquela piada, né? A IA nunca vai substituir o juiz porque a IA é baseada em lógica, né? E o nosso judiciário nem tanto. Então, o advogado ele tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre inovando, criando novas teses. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela compila informações que ela tem acesso na internet ou outras fontes, e ela vai gerar um compilado daquilo, vai gerar uma síntese daquilo. Então, assim, claro, vai acabar com a profissão de alguns advogados? Daquele que preenche, o trabalho dele é preencher um modelinho de ação de cobrança, esse já está desempregado e nem sabe. Já está desempregado e nem sabe. Agora, criar teses, inovar, né? Você achar subterfúgios para você mesmo, às vezes com um entendimento desfavorável ou com dispositivos legais desfavoráveis, você conseguir uma brecha para conseguir um resultado favorável, isso a IA não vai fazer. Ela não cria nada. Exatamente. O que a IA faz, e aqui eu falo com bastante propriedade, é que ela organiza os teus pensamentos. Se você terceiriza a decisão de lógica, a decisão de tese, para ela vai fazer um mau trabalho, péssimo trabalho. Mas se você você toma as decisões, ela vai compilar, vai botar no teu papel timbrado e vai escrever, tu vai revisar e vai dar certo. E ela é incapaz de tomar essa decisão estratégica, de fazer esse cálculo de custo-benefício. E ela vai se contradizer muitas vezes e... Então é isso, ela vai compilar o que você já pensa e a competência que você já tem mais rápido do que você faria digitando. Então você falar um prompt com as tuas teses é mais rápido do que você digitar uma petição. Mas ela é incapaz de formular as teses, de tomar essa decisão estratégica. Dito isso, a confiança na IA, e ela está ficando cada vez mais competente também, ela é tanta que eu entendo que a OAB teria justa causa para buscar, via ADPF, via projeto de lei, via ação civil contra as empresas de IA, a limitação de agentes de IA de consultoria jurídica apenas para advogados. Porque a nossa atividade privativa vista por lei,
mas também porque existe um risco genuíno. Se a IA dá uma tese jurídica errada para a pessoa, ela entra e perde um direito que vai entrar em decadência. Não há quem responsabilizar, porque a IA deixa claro, não me use para esse tipo de coisa. Então, existe justa causa para limitar. E na extensão que isso vai prejudicar a profissão, vai tirar a autoridade da profissão, tirar a prestígio da profissão, eu entendo que isso é algo válido. Não sei o que tu pensa. Eu já tenho uma posição um pouco contrária. Eu acho que tentar regular com essa mentalidade corporativista é enxugar gelo, na verdade. E acho que o mercado vai acabar se autorregulando. Porque, se a gente for ver, a nossa capacidade postulatória continua existindo. Então, por mais que uma pessoa comum gere uma petição pela IA, ela vai precisar de alguém para protocolar para ela. Só precisa de um Kim Kataguiri com um pouquinho de popularidade. Liberalismo é pauta quase que bipartidária no Congresso. Tudo de desburocratização que o Bolsonaro queria fazer, o Lula fez. A busca e apreensão extrajudicial passou. A parte extrajudicial de executar dívidas de imóveis aconteceu. Tudo que envolve desburocratizar, remover obstáculos, remover judiciário, tem passado com folga. Então a nossa capacidade postulatória, ela está na lei, mas ela não é garantida. Só precisa de alguns poucos meses de euforia em Brasília para que ela deixe de... Mas eu acho que assim como a gente tem hoje, né, a desnecessidade de advogado num juizado especial ou na própria Justiça do Trabalho, a pessoa ela pode, por si própria, fazer uma petição e peticionar. Se ela fizer uma tese mal feita, se ela não tiver a qualidade técnica que se exige para que você tenha uma decisão favorável, o prejuízo vai ser 100% dela. Uhum. Então, assim como eu acho que já existe esse cenário atualmente, eu vejo a IA assim. Se ele quiser usar e peticionar com o IA, é um direito dele. Mas a gente sabe, como você falou, a inteligência artificial pode cometer erros, e ela não vai ter uma defesa tão robusta assim. A gente sabe. Hoje é uma realidade. Todos os advogados e até mesmo o judiciário usa a inteligência artificial e sempre vai precisar passar por uma revisão humana. Nunca aconteceu de você pegar uma petição que a inteligência artificial fez e jogar no Projude sem fazer alteração alguma. Isso não existe. Sempre vai ter que mudar alguma coisa. Então, eu acho que se a pessoa quiser fazer, é risco dela. Eu acho que regular isso é enxugar gelo. Eu acho que... Eu sou contra, na verdade, qualquer tipo de regulamentação assim, que limite... Como a própria OAB, né, demorou, a gente sabe que às vezes eles demoram um pouquinho. Que não podia passar cartão de crédito antigamente nos escritórios? Não, e daí o próprio tráfego pago, que demorou anos para que eles tomassem alguma medida um pouco mais liberal em relação a isso, sabe? Sempre uma velocidade de uma tartaruga manca, então... Pois olha, o que eu lido principalmente é o seguinte, eu lido com pessoas que compraram um veículo, não transferiram, eventualmente a pessoa de quem elas compraram passa por um divórcio, passa por uma falência, fica devendo 10 anos de IPTU, e daí vem a execução e bloqueia o carro. E o principal nicho do escritório é entrar nesses processos, explicar que eles foram alienados, os veículos foram alienados em boa fé por parte de quem comprou, e buscar o desbloqueio. Esse é um processo de rito especial, é um processo que está fora do alcance ali do... ordinariamente se precisa de advogado, e é de uma certa complexidade que mesmo com IA a pessoa não conseguiria. Então nessa parte eu fico bem seguro. E a gente pensa nessas pessoas que perderiam ações de contra Oi, contra Vivo, contra Claro, mas a parte que eu atuo ainda é uma parte bem complexa e que não vai ser tão cedo que a IA vai conseguir fazer algo parecido, sabe? E eu acho que a própria pessoa, quando ela tentar entrar com uma ação ou fazer qualquer medida judicial sem um advogado, ela vai perceber isso e vai ter um resultado desfavorável. E é nesse sentido que eu digo que o mercado se autorregula, não precisa vir a ordem estipular uma normativa. Quem vai ser purgado é o que tu falou, é quem faz modelo inicial de petição de cobrança. Porque isso, genuinamente, trocar informações em um modelo fixo é algo que até no Excel já é possível de fazer há algum tempo. Existem pessoas, software simples, scripts de Java muito simples. Então, quando é fixo de modelo, realmente, o emprego da pessoa vai depender da mente inovativa do sócio. Então, vai cada vez mais depurar e ficar advogado quem tem a capacidade intelectual de tomar decisão estratégica. Uhum.
Estelionato sentimental, pirâmide, golpe do Pix e fraude contra idoso. O direito penal e o civil não são pares para a criatividade do estelionatário brasileiro. Aonde que tá a raiz desse problema? Aonde que tu diz que tá? Eu acho que é uma mistura da própria cultura, né? A gente sabe que o brasileiro tem uma criatividade ímpar pro dolo, né? Para fazer o mal, enfim. E da própria execução, né? Da própria legislação penal brasileira, que eu vejo que é muito arcaica, que ela foca muito, né? Nos crimes patrimoniais, violentos, aqueles clássicos, né? E a gente pode ver, assim, qualquer mudança nesse sentido na nossa legislação penal, ela sempre vem de forma atropelada por causa de algum acontecimento recente. Você veja, né, nós temos aí, acho que, primeiro que eu me lembro, assim, né, do tempo de internet já, a lei Carolina Dickmann, né, que teve fotos vazadas. Então, aconteceu com uma atriz global, o Congresso foi lá, correu e fez alguma coisa. Ou, mais recentemente mesmo, a gente pode falar da lei Felca, né, que lei Felca. É o problema da adultização e tudo mais. Então, e sempre com uma alma política de fazer propaganda, não, porque eu fiz aqui a lei Felca, e muito menos com o pensamento de resolver o problema, efetivamente. Então eu acho que é uma mistura da própria legislação brasileira com a nossa cultura, infelizmente, né, que a gente sabe que quanto mais obstáculo você cria para o criminoso, mais criatividade ele vai ter para... Mais criatividade ele vai ter. Mas não só mais criatividade. E aí eu acho que existe uma fraqueza sistêmica no nosso direito, que é o seguinte, é o tal do ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, para quem não sabe. A pessoa pega num crime uma vez, ela vai perante um promotor, ela fala desculpa, ela paga 3 cestas básicas, confessa o crime e ela sai impune. Foi pega no crime na segunda vez, ela vai fazer a suspensão condicional do processo, ela vai na frente do promotor, ela vai falar desculpa, ela vai pagar 3 cestas básicas e ela vai sair impune. Na terceira vez que ela for condenada, ela vai conseguir diluir a pena, usando ali primariedade e tudo mais, para que tenha conversão em penas alternativas. E o que é conversão em penas alternativas? É ir na frente do promotor e falar desculpa, pagar 3 cestas básicas e sair impune. E no crime, eles sabem disso, eles estudam muito bem a legislação. Eles sabem, se eu for pego, não dá nada. Porque além disso, tem o quê? Tem as prescrições, a delegacia são abarrotadas, muito crime prescreve. Existem as nulidades, é muito fácil ter uma nulidade de cadeia de custódia, é muito fácil ter um jurado contaminado em casos de júri. Então as teorias de nulidades, as teorias das nulidades, elas se ampliam a cada dia e fica cada vez mais fácil anular um processo. Então entre nulidade, entre prescrição, entre cadeia de custódia da prova e entre esses remédios, a pessoa sabe que para que ela seja presa, genuinamente presa, ela precisa cometer ali, você pega aí uns 10, 12 crimes, porque todo o resto, com uma defesa técnica digna, ela consegue resolver. Então, o risco para cometer o crime, ele não é mensurado em contraste com a pena do crime. Ele é contrastado em relação ao preço do advogado, porque a pessoa tem uma certeza subjetiva. Em pagando a defesa técnica digna o bastante, eu consigo a impunidade. E essa certeza de que é difícil de ser pego e que em sendo pego com a defesa técnica tu escapa, ela destrói todo o efeito inibidor da lei. E é aí que gera os coaches de estelionato que existem na internet e no Hotmart. E é isso. E você acha que o problema são as penas em si, que elas deveriam ser maiores, ou você acha que está na execução, na progressão de regime, como você falou, né, nos próprios instrumentos aí de ANPP? O que precisa mudar? Porque assim, a gente sabe que, acho que está claro que o problema do Brasil não é não prender. O problema é prender, a polícia vai lá, prende, solta. No dia seguinte já está cometendo crime de novo. Prende e solta. E parece que isso não inibe o criminoso de continuar cometendo crimes. É muito pelo contrário, torna sem vergonha. Torna sem vergonha. E eu diria que é conjunto, mas é mais um problema político, porque o que é a lei? A lei é o resultado final da política. A lei é a expressão da vontade política do Congresso. E na extensão é que o Congresso tem genuína empatia com o criminoso, mais do que com a vítima. Na extensão é que o Congresso se sente preso por essa forma de ver o mundo liberal em que o criminoso é um coitadinho, sem opções. Na extensão é que o Congresso é preso pela mentalidade de que não existe bem, de que não existe mal, de que são todos vítimas da sociedade em alguma forma,
de que não existe livre-arbítrio para fazer maldades e que as pessoas não fazem isso, ele vai produzir leis cada vez mais insuficientes e cada vez mais fracas. E daí, eventualmente, ganha alguém punitivista, aumenta a pena em abstrato. Mas todo o contexto, todo o aparato estatal que opera antes de chegar na pena vai diluir muito antes a punição aí dos fatos. Então é mais do que a pena. É o processo, são as facilidades na execução. É impensável. É genuinamente impensável que alguém possa roubar um velhinho, ficar ali o dia inteiro passando golpe do falso advogado nos velhinhos. E depois a pessoa vai e faz Enem, e porque ela fez Enem, ela vai abater 6 meses de pena. Ela leu um livro. Ah, não, ela até fez isso com o velhinho. Mas ela leu Dom Casmurro, ela leu Dom Quixote. E daí com isso ela consegue a impunidade. Ela consegue destruir a pena dela em trabalho, Enem e leitura. Mas isso vem dessa ideia. Por isso ele é vítima da sociedade. Ele não é vítima. Ele exerceu o livre-arbítrio dele. Ele poderia estar tentado pela pobreza, mas a tentação não é desculpa para a escolha. Ela só prova que você tem escolha para fazer. E você acha que o Congresso Nacional, a gente pode ter a expectativa que um dia isso melhore, ou você já seria mais radical numa proposição do tipo cada unidade da federação ter a sua própria lei penal? Ele pode ser melhorado na forma que César melhorou a República Romana. Ele formou a aliança extraconstitucional, da mesma forma que o PT atua de forma extraconstitucional para manter os deputados na linha, e com essa estrutura disciplinar externa, extra-legal, que os partidos têm internamente, é possível garantir eficiência e unidade nos votos para que eles venham sempre na mesma direção e façam mudança efetiva. Não sei se tu lembra, no começo do governo Bolsonaro, tinha gente do partido dele tretando com ele. Tinha o Frota, tinha Joyce Hasselmann. E no PT isso jamais aconteceria. Eles têm um sistema disciplinar interno que garante a unidade política do partido. Então o Congresso Nacional, por força própria, cada um debatendo, cada um formando o seu juízo, não. Mas um bloco político unido, igual tenta fazer o MBL, igual já faz o PT, ainda que a gente possa argumentar que ele faz para o mal. Mas um bloco político unido, que eleja deputados que sirvam o movimento e não o movimento deputado, daí talvez seja possível. Mas, antes de Congresso, antes de partido, antes de movimento, tudo começa na coragem. Quem não está disposto a sacrificar não é digno do poder. E esse sempre foi a máxima de todos os povos antigos. Eles entendiam que o rei ele tinha que ser um guerreiro. Quem queria contestar posições de poder tinha que provar a sua lealdade para a polis, se arriscando em batalha, sangrando, ou ser filho de alguém que sangrou. E se as pessoas não estão dispostas, se os políticos que querem a glória da liderança não estão dispostos a fazer os sacrifícios da liderança, que tipicamente é exigido, o que inclui eventuais perseguições judiciais, eles não são dignos. Eles vão ficar com medo e com medo e com medo, eles vão ceder e ceder e ceder, e eventualmente não há quantidade de votos que compense por falta de testosterona. Você tocou no tema da perseguição judicial, quer partir para polêmica já ou ainda está cedo? Rapaz, eu acho que não tá cedo não, cara. Perseguição judicial, o que tu ia falar de perseguição judicial? Bom, no Brasil, nitidamente, a gente tem aí uma situação envolvendo a liberdade de expressão que está sempre constantemente ameaçada, né? Relativizada, mas que não parece ser algo exclusivo aqui, né? No Reino Unido tivemos episódios ali, inclusive acho que você tem um dado interessante. Não só episódios. O Reino Unido tem mais pessoas presas por crime de opinião que Rússia, Belarus e todos esses países ditatoriais somados. Então, é um problema que transcende realmente o Brasil. É um problema de todo o dito Ocidente, que é esses países definidos aí por democracias liberais e que rejeitam valores transcendentes, valores espirituais. Esse problema do wokismo, que busca ali o subjugar das pessoas nessa luta eterna de classe, de gênero, de raça, ele atinge toda a dita civilização ocidental. Eu acho que cercear a liberdade de expressão sempre foi um interesse de todos os governos ao longo da história, mas quando você tem a internet e a dinamicidade com que as informações correm, né, antigamente eles controlavam as grandes mídias, hoje em dia eles não têm mais esse controle, porque a informação está muito mais capilarizada, digamos assim. E aí quando você
perde essa âncora moral, digamos assim, que é da liberdade de expressão, você acaba favorecendo uma gerontocracia tecnocrática, digamos assim. Gerontocracia tecnocrática. Que termo bom. Que termo. Gerontocracia. Gerontocracia. Porque assim, pensa, hoje em dia nós temos aqui um exemplo bem claro que é o Supremo Tribunal Federal, que não pode ser contestado, porque tudo que ele faz é perfeito. Estamos falando com juristas que estão defendendo a democracia, que teoricamente estão só interpretando a Constituição, mas na verdade a gente sabe que é um instrumento de perseguição, de censura, e de eles definirem o que é certo, o que é errado, o que pode ser propagado e o que não pode. Né? Uma maneira... A gente acaba vendo a história e fala, nossa, como que eles permitiam, né, um Estado tão absolutista e tão censurador? E, na verdade, a gente está vendo isso na prática, né? Ainda mais com tanta tecnologia que a gente tem e parece que a liberdade vai ficando cada vez menor. Cada vez menor. E eu acho que isso começa nessa ideia de que democracia é algo sagrado. E democracia, nessa forma que nós temos parlamentar com controle judicial externo, não é algo sagrado. Nenhuma forma de governo é sagrada. Existem muitos tipos. Existe democracia presidencialista de verdade, que não é o que nós temos hoje. Existe essa loucura aí de controle judicial em tudo, que é o que nós temos. Existem misturas de poder real, dinástico, com poder parlamentar. Existem espécies de teocracia, em que a classe de sacerdotes ela tem poder político por ser sacerdote. Existem governos focados na parte militar, como era em Roma, em que as legiões aclamavam o melhor entre eles, entre os guerreiros, para ser o imperador. E todos esses regimes, nenhum deles é sagrado. Essa ideia de que democracia é algo que tem que ser defendido por si só, é algo equiparado a Deus, por isso que o Hans Hermann Hoppe escreveu o livro Democracia, o Deus que Falhou, tá nisso, tipo, não importa se a maioria quer, eu não vou censurar tal pessoa por causa disso. O padrão de certo e errado não vem da maioria. A maioria tem que ser ouvida para quê? Decisões administrativas. Vai construir tal tipo de energia ou tal tipo de energia? Estrada aqui ou estrada lá? Daí faz sentido. Não, a maioria elegeu tal político que votou nisso. Mas questões morais de certo e errado, elas estão fora do alcance da maioria. Se a maioria quer censurar lá o padre porque ele falou que tal e tal prática sexual não leva para um reino de paraíso no futuro, eu não me importo com a maioria. A maioria está errada. Então tem que existir limites nisso. A democracia é democracia. E aqui não é nem democracia, isso é uma inversão satânica. Porque essas opiniões impostas em nome da democracia são da minoria. Porque a maioria é contra aborto, a maioria é a favor ali de ter algum tipo de porte de arma, de posse de arma regulada. Então, as opiniões impostas não são nem democráticas, e são impostas em nome da democracia. É uma inversão ali de satânica mesmo, igual aqueles personagens da Disney ali daquele cara de Nova Orleans que fazia o voodoo e promete as coisas, e motoqueiro fantasma. Então é uma inversão satânica. O que é imposto em nome da democracia não é nem opinião democrática, é a opinião de uma elite de Brasília. E eu acho que um Estado autoritário assim, ele só subsiste porque a parte da população que apoia e que corrobora. E a gente vê isso de todos os lados, não falando só do Supremo Tribunal Federal, qualquer político sempre vai ter um fã-clube que vai assinar embaixo de tudo que aquele político fizer. A gente vê aí, voltando novamente, né, ao escândalo do caso Master, que tem um monte de político envolvido, um monte de provas, não só evidências, mas provas mesmo, né, de envolvimento. De ministros do Supremo, que é um verdadeiro escândalo, né? Pessoas que deveriam ter uma certa imparcialidade e que acabaram julgando casos de pessoas com quem andavam no jatinho, recebiam dinheiro, mesada, né? Como foi revelado por aí. E eu acho que consultorias jurídicas mais caras que os escritórios mais caros da Califórnia. Entendeu? E tem quem defenda. Assim como surgiu, para não dizer que só estou falando de um lado, né? Flávio Bolsonaro também saiu áudio aí falando da doação pro filme. Não tem como defender, não existe isso, patrocínio secreto. Eu assinei um contrato de confidencialidade com o meu patrocinador, para não dizer que ele me patrocinou. Muito pelo contrário, Quem que vai gastar 60 milhões por causa disso? O patrocinador, ele gosta de ostentar. Não, eu tô aqui, tô pagando. Como é que ele você gosta de sustenta publicidade, o patrocinador. Aí, um dia antes da prisão do Vorcaro, né? Houve essa troca de mensagens aí. Irmão, estarei contigo sempre. E as investigações já estavam em curso. Vai dizer que não sabia? Mas aí que entra a incapacidade do sistema.
Se 50 deputados genuinamente populares, puxando 450 não populares, que só querem dinheiro porque sabem que não são populares, nunca vai ter massa o bastante para se organizar a ponto de fazer alguma mudança genuína. Porque sempre a maioria não vai estar lá para honrar o povo. Vai estar lá porque entrou na onda de outro. Entrou na cauda de outro. O Cunha tentou uma solução, que era o voto distrital, em que todo mundo que entrou ia ganhar por maioria em um distrito. Mas daí não deu certo. Mas da forma que está sempre, a maioria do Congresso vai ser centrão. Porque sempre a maioria vai ter entrado. Quem escapa é o PT, porque o PT tem uma estrutura disciplinar interna que garante que até os que entram de sobra vão votar sempre junto com o partido. Mas a direita não tem nada parecido. Nada. Eu acho que essa ignorância do eleitor, vamos dizer assim, ela vem também de um processo, e aí entrando num papo mais conspiracionista, né, de destruição de valores, de tradições, de religião, que eu acho que quando você enfraquece esses valores e você esvazia esses embasamentos, digamos assim, morais, a razão da existência, e você, a partir do momento que você chega para o indivíduo, e a gente pode ver a juventude hoje em dia, né, como funciona, você não tem Deus, não tem tradições, não tem família, você é livre para escolher qual sentido você quer seguir. Mas acho que a maioria das pessoas não tem estrutura moral para preencher esse vazio existencial e acabam se apoiando nesses neotribalismos políticos como uma justificativa para a existência, podemos dizer assim. Não só como uma justificativa, como uma pulsão para a morte. Porque pensa comigo, a pessoa vai e ela defende que o ser humano é um câncer no planeta. 2 horas depois ela defende aborto irrestrito pago pelo SUS até 9 meses. 2 horas depois ela defende destruir toda a parte produtiva do capitalismo. 2 horas depois ela defende todo tipo de lei que vai inibir relações entre homem e mulher. E daí você começa a ver as inconsistências entre uma ideia e outra, e você chega nessa conclusão. Você não quer o bem e tem um viés específico. Você quer sufocar a vida. Você quer falar mal das famílias porque... Deixa eu formular de outra forma. A mesma pessoa que chega pra mulher e fala: não se preocupe com família e filhos, não sirva ao patriarcado, siga a sua carreira, consiga a sua bolsa de marca. 2 horas depois, a mesma pessoa, ela vai chegar e vai falar: abaixa o capitalismo, o mundo corporativo, o mundo que valoriza a conquista financeira, ele não presta. Então, para destruir a família, a pessoa vai defender o capitalismo, esse estilo de vida capitalista, de carreira, de ambição. Mas para destruir a estrutura produtiva do capitalismo, daí ela vai atacar essa estrutura. E daí essa mesma pessoa vai chegar e vai dizer um pouco depois: o ser humano é um câncer no planeta. E vai dizer que tem que reduzir a população. E se você analisar a fundo, o único ponto em comum através de todas as ideias desse pessoal woke progressista é sufocar a vida. É menos família, é menos produção na sociedade, é menos fé e religião, menos Deus. Mas daí eles justificam uma espécie de paganismo, que a terra é sagrada e o ser humano é um câncer. Então eles vão se contradizer e se contradizer, e a única consistência é sufocar a vida. Por isso que eu falo que eles são servos da morte. Uhum. E aí que entra a falta de Deus. Sem Deus, sem uma fonte de significado, sem uma fonte de propósito, sem um bem último para mirar, o ser humano fica perdido. Alguns viram servos da morte, querendo tacar fogo em tudo, viram coringa. Outros viram escravos das paixões, escravos do prazer, escravos da violência, escravos do tribalismo político. Mas ele fica perdido, vairando em várias direções. Alguns entendem inconscientemente a ideia de bem maior, a ideia de jornada do herói, e eles tentam inconscientemente agir como se a religião ainda existisse. Mas a maioria vira escravo dos vícios ou servo da morte. Como se explica o Brasil, que é um país tão cristão, né, e ter tanta violência, tanta desigualdade, tanta iniquidade, injustiça? Você acha que a religião ela é fachada para muita gente? Ela não é fachada, mas ela foi reduzida e mal ensinada. Muito mal ensinada.
Porque essa ideia, qual que é a ideia fundamental do liberalismo enquanto cultura? Todo mundo gosta dessas leis de liberdade econômica, todo mundo gosta de ter pouca burocracia, da prefeitura não ter negar o alvará. Não é liberalismo nessa parte econômica, de pouca burocracia. É liberalismo cultural, no sentido de oposição à tradição, de oposição ao sagrado, de oposição ao transcendente. É a ideia de que a tua liberdade e tuas vontades individuais, elas estão no topo. E que não existe nenhuma hierarquia de valor capaz de suplantar a tua sensação subjetiva de felicidade. Então não existe diferença de mérito entre o cracudo que escolhe fumar crack e se viciar e entre o atleta que dedica a vida inteira para bater um recorde. Não existe diferença de mérito entre a mulher que escolhe o caminho da prostituição e dá golpe em todo mundo e manipular e sugar tudo que pode e a freira que dedica a vida para caridade. Não existe diferença de qualidade entre o traficante que oprime a própria comunidade e entre o policial que arrisca a vida todo dia para proteger a comunidade. Então é essa negação de valores, é tudo subjetivo, não existe nada melhor do que o outro. É tudo confusão e a única coisa que existe é prazer e liberdade, exceto liberdade para ter valores tradicionais. Então é essa negação moral de todos os valores que acaba degenerando tudo daí, porque isso é refletido no ensino, isso é refletido na cultura, na mídia, nos filmes e eventualmente isso respinga na vida como um todo. E talvez até por isso que o homeschooling esteja tão em alta, né? Os pais que não querem delegar ao Estado essa função de criar seus filhos, para transmitir valores. Certamente. E até porque não se sabe o quanto de útil se aprende, porque tem pesquisa que metade chega no final do ensino médio semi-analfabeto. Então se aprende o que exatamente? Se aprende a ver o mundo dessa forma, como uma guerra eterna entre homem e mulher, entre branco e negro? Se aprende a odiar tudo que é tradicional? Daí tem todas aquelas propagandas contra os cristãos, contra a igreja católica, contra a ideia de tradição. Não, porque queimavam ruiva, porque faziam não sei o que. Então, é super incompreensível essa ideia do homeschooling. E, ordinariamente, a criança média no homeschooling é brutalmente superior no nível intelectual do que a que está indo lá ouvir o professor lacrador ensinar dedo naquele lugar e gritaria. Bom, acho que a gente até poderia falar também da parentalidade responsável, né? Que acho que no Brasil é bem acentuada, né? E a gente não tem... Porque daí se tu vive pro teu prazer, né? O que te impede de engravidar 5 mulheres e pagar R$100 de pensão pra cada uma, né? Então E acho que vai até uma crítica também pro próprio... De novo, né? Um problema, acho que talvez de legislação, mas... Porque você veja, o direito de família trata a parentalidade responsável como um conflito civil, né? Não paga a pensão, vai preso 30 dias e o cara vai sair da prisão sem o dinheiro, às vezes sem o emprego, e o ciclo se repete. Será que não falta aí, eu vou te fazer uma provocação, porque eu sei que é um ponto que a gente discorda bastante, mas você acha que não faltam ações do Estado para incentivar o planejamento familiar e a parentalidade responsável? Então, vamos começar da base. Qual é a função do chefe de Estado? Qual é o poder por excelência? É declarar guerra e celebrar a paz. O Estado é o último responsável pela sobrevivência da tribo. Ele que vai liderar na guerra e garantir a perpetuação da nação. Se ele vai liderar na guerra, ele tem direitos de planejar a guerra e preparar recursos da nação para a guerra, dentro de limites razoáveis. Isso inclui garantir pessoas funcionais e saudáveis. Porque um Estado que propaga ideias ambientalistas de ser humano câncer da natureza, ou de felicidade acima de tudo, que não tenha famílias estruturadas, ele vai ser brutalmente massacrado por qualquer emirado muçulmano que as pessoas tenham 3 filhos, 3, 4, 5 filhos por família. Então, o planejar da perpetuação da nação, ele começa pela perpetuação das famílias. Então é plenamente razoável que se ataque, principalmente na via cultural, e se propague esse ideal. Maternidade é bom, formar famílias é bom. Eu não digo de forçar ninguém, mas usar a influência cultural e o peso para fins de propaganda de falar, olha, existe um jeito de viver que é melhor do que os outros. Se dedicar para a sua família é superior, moralmente superior do que se dedicar para o seu prazer.
Você não acha que já não tem incentivo estatal demais para que as pessoas tenham filhos? Podemos falar até do Bolsa Família. É incentivo para que tenham um filho, mas não para que tenham família, né? Até pouco tempo existia o crime de sedução, que era as ditas novinhas ali, entre 14 e 18, não, eu não lembro agora. Existia o crime objetivo para as mulheres de 14 a 18, mas de forma ampla tinha o crime mais amplo de sedução, que era mais genérico ainda, que era de você seduzir uma mulher, que é o famoso iludir, que os caras vão, iludem e faz as paradas e existia crime de sedução. Mas o exemplo mais incontroverso, e que eu lembro sem margem de dúvida, que tu não precisa conferir no celular, é que até pouco tempo existia o crime de adultério. E esse crime incentivava certamente as pessoas a... Hoje em dia, adultério não é nem causa de dano moral mais. É só se você for publicamente exposto com intenção maldosa pela pessoa que te traiu. Então a gente foi de adultério ser um crime, para adultério não ser nenhum ilícito civil, não dá nenhuma indenização. E isso, obviamente, incentiva adultério. Então existe incentivo para ter filhos, mas não incentivo para formar famílias. E a gente vê, na verdade, uma tendência em países desenvolvidos até de redução da taxa de natalidade, né? Países desenvolvidos, eu trocaria por países ocidentalizados ou países que foram comunistas, países que passaram por essa separação do sagrado. Existem países desenvolvidos que têm uma conexão com a tradição. A Rússia estava muito ruim quando caiu a União Soviética e agora está melhorando a natalidade. Alguns países muçulmanos estão firmes na natalidade. Então, países ocidentalizados, com uma vida secular, com uma vida longe do sagrado, com uma vida longe da tradição, ou países que passaram pela mesma coisa na União Soviética, que era um ateísmo forçado, esse é natalidade baixa. Mas isso faz mais ou menos parte. E aí você joga a culpa mais nessa nova cultura hedonista de não vou abrir mão do meu, de quem eu sou, para me dedicar a outra pessoa. Rapaz, eu jogaria a culpa na usura. Honestamente, Olha saiu ela pesquisa. De novo, a usura de novo. Não, tô falando sério, eu jogaria a culpa na usura. Porque as pessoas fazem o que elas têm a capacidade de fazer. Todo mundo sabe que as mulheres querem um homem que elas possam admirar. Mas a gente vive num mundo que a maioria dos homens não tem condição de prover para que uma mulher tenha uma família. Então a mulher, ela mais ou menos tem que trabalhar. E se ela tem que trabalhar, ela vai ter como se dedicar para a família. E se ela tem que trabalhar de toda forma, não pode ter tanto filho, ela pode ficar mais tempo sozinha. E tem a cultura, tem essa filosofia de tudo pro meu prazer, tudo pra minha felicidade. Mas tem uma impossibilidade financeira da vasta maioria dos homens. Quem é excepcional, se não tiver nenhuma doença, nenhum imprevisto, às vezes consegue cravar ali uma condição financeira cedo. Mas a vasta maioria não tem condição e não vai ter condição. Antigamente, tem um estudo que uma geração para trás, uma casa custava 6 anos de trabalho. Agora uma casa custa 30 anos de trabalho. Só que o preço base. Quando você financia, a maioria das pessoas em vários países não financia uma casa porque não consegue o dinheiro da entrada. Então a incapacidade financeira do homem, que o torna broxante para a mulher, certamente pesa bastante. Se o problema fosse majoritariamente econômico, como explicar os países mais pobres da África terem taxas de natalidade altíssimas? Não teria um problema cultural aí também, de repente? Com certeza, tem um problema cultural. Dessa desestimulação à paternidade, à maternidade. Existe até pesquisa. Assim, o ser humano, a parte do nosso cérebro que monitora status e percepção social, ela tem um peso muito maior do que dinheiro, do que figuras num aplicativo do celular. Então você associar maternidade com honra, com status, com algo admirável, com algo louvável, com algo que te torna distinto de quem não escolhe esse caminho, influencia mais do que dinheiro. Existem alguns países da Europa desesperados com isso, estão tentando dar dinheiro. A gente dá dinheiro para que as mulheres tenham filhos, a gente dá todo tipo de incentivo financeiro. E não tem dado efeito. Porque a cultura ainda diz, a mulher admirável é a que foca na carreira e consegue a bolsa de marca. Então, por mais que tenha um pequeno incentivo de dinheiro, não é o bastante para compensar a perda de status social. Então, como que se aumenta a maternidade? Honrando a maternidade. E as culturas da África conectadas com a religião e com o sagrado.
Maternidade é algo sagrado, você está dando à luz, você está trazendo uma alma ao mundo. Cada alma, ela vai durar para sempre e ela está reescrevendo a história do universo. Toda vez que sai uma alma, que vem uma pessoa ao mundo. E isso tem uma honra maior do que dinheiro para essas sociedades. Agora aqui no Ocidente não. Aqui no Ocidente é tropa do PIB, siga a sua carreira, consiga a sua bolsa. Então, a mais do que dinheiro, está essa dinâmica de status, essa dinâmica de honra, essa dinâmica de valores mesmo. O que é mais honrável? Construir patrimônio ou maternidade? E acho que a própria globalização enfim, podemos falar da internet também, né? Você acaba tendo pessoas mais padronizadas. Elas seguem o estilo de vida que elas veem no Instagram, ou veem, eu tô aqui viajando pra Europa com meu cachorrinho, e de repente não vê tanto glamour, digamos assim, na paternidade, sim. Na maternidade, né? Que é a parte, claro, a parte bonitinha a gente até acaba vendo na internet, né? Mas os desafios... A internet, ela permitiu um romper com isso, porque daí as mães eventualmente viraram blogueiras, eventualmente começou a ter um monte de vídeo de criança fofinha, e as mulheres começaram a perceber. Ir para o mundo corporativo, agradar o meu chefe 50 horas por semana, não é tão mágico quanto ter alguém que me ama nesse nível de relação de mãe e filho. E não é tão mágico quanto amar alguém dessa forma típica da relação de mãe e filho. Então eu diria que, especialmente no pós-pandemia, de 2024 para frente, a maternidade voltou um pouco a ser mais honrada por ação das blogueiras. Porque o sistema tradicional, que reina sem as redes sociais, incentivava o contrário. Maternidade é opressão, não fique dependente, vai fazer dinheiro, vai fazer patrimônio. Quando começa a estourar Reels e TikTok, daí é diferente. Daí voltou a ter um pouco dessa honra e surgiram daí um monte de mulher fazendo curso de ser mulher feminina e homem fazendo curso de ser homem masculino. Qual que é a maior discrepância que tu viu entre a aula de direito e a prática do direito? Eu acho que a faculdade ela vai te trazer o embasamento teórico, vai te ensinar as leis, mas vamos lembrar também que as leis mudam, né? Então, o meu pai mesmo, que fez faculdade na década de 90, estudou um Código Civil que era completamente diferente do Código Civil que eu estudei. Código de Processo Civil, mesma coisa. Código Penal passou por sucessivas alterações, teve aí pacote anticrime e tudo mais. CLT também, por mais que seja a mesma lá de 41, a gente tem a reforma trabalhista que emendou um monte, né? Trouxe muita inovação, e isso o advogado tem que estar sempre estudando e sempre se atualizando, né? Então a faculdade ela não acaba, na verdade, né? A faculdade ela vai te passar um panorama legislativo daquele momento em que você estudou. Mas o trabalho e como funciona na prática, que a gente sabe que o direito não é só lei, né? Não é só lei. E a advocacia... Eu acho que essa é a fraqueza, que a faculdade passa um panorama legislativo. E o direito, ele é mais do que legislação. Ele é as provas específicas que aquela causa, aquele nicho exige, as jurisprudências específicas que o teu tribunal usa para aquele nicho. E muitas vezes isso distorce totalmente o que você imagina na legislação. Então, por exemplo, essa parte da busca e apreensão de carro. Tem na legislação que o devedor vai ser notificado por AR. Existe o precedente judicial dizendo que é uma tentativa de notificação. E que é a responsabilidade do consumidor ter alguém em casa para receber a carta. Se ele não tiver, ele vai arcar com ônus. E isso é algo que você só sabe na prática. Você só entende os precedentes relevantes litigando naqueles processos. Então, a faculdade te forma um bacharel. Você operar o direito como advogado, ele inclui você operar de forma harmônica em todas as instituições relevantes. Ele inclui delegacia, ele inclui os cartórios, ele inclui o conselho tutelar para quem lida com família. Ele inclui a dinâmica do fórum, da parte da conciliação, da secretaria e do gabinete. E você tem que saber navegar todas as instituições para construir a tua prova, para conseguir o teu andamento, para aplicar um resultado digno. Então o bacharel ele é quem sabe lei. O advogado é quem sabe aplicar o direito, pegar o caso concreto e obter nem uma sentença, uma execução de sentença favorável. E para isso você tem que dominar a arquitetura do Estado de uma forma que a faculdade não ensina. Eu acho que é só você ver, né? Imagina um estudante de direito que termina a faculdade sem nunca ter estagiado. E joga essa pessoa num escritório de advocacia ou numa audiência, ela vai ficar completamente perdida, porque o que se
pratica na advocacia não é ensinado na faculdade. É só vivendo e trabalhando que É você só vivendo vai... e trabalhando. E existe uma discrepância de tratamento também. O advogado na faculdade é ensinado como essa peça fundamental da justiça. Mas existe uma parte muito grande dos servidores que não vê assim. Vê como mais alguém enchendo o saco para ter um andamento. E daí você tem que aprender a navegar. A lei diz que não existe hierarquia entre o advogado e o juiz. A prática diz que existe bastante. Então o advogado tem que aprender a navegar. Tem que aprender a falar com o servidor da secretaria. Não como um servidor que está ali servindo ele, que tem que cumprir uma obrigação legal, funcional. Tem que aprender a falar com o servidor da secretaria como alguém geralmente sobrecarregado de tarefas, que tem ali muita coisa para fazer, mas que você vai gentilmente pedir um favor dentro de muita coisa que tem que fazer. E o juízo também. O juízo ele é igual em dignidade ao advogado, mas ele não é igual em poderes. E essa diferença entre dignidade e poderes que molda a relação. Então o advogado tem que aproximar o juiz com muita firmeza, mas ao mesmo tempo com muita reverência. E navegar essas diferenças aí de dinâmica social é importante. E essa diferença é muito sutil, mas ela existe pelo seguinte. Na Idade Média, os sacro-imperadores romanos, eles tinham uma dignidade diferente. O que isso significava na prática? Muito pouco nos termos que nós somos ensinados, de poder, de comando. Mas eles tinham precedências em cerimônias, precedências para recepção de diplomatas. Eles eram procurados para arbitrar conflitos. Então, ainda que eles tivessem os mesmos poderes ordinários de um rei, eles tinham honras diferentes do poder deles. E é a mesma forma de entender o juiz. Ele está em dignidade no mesmo nível do advogado, mas em poderes é uma dinâmica bem diferente. E a faculdade propicia o próprio networking também para você conhecer um juiz, um delegado, que às vezes não é a pessoa que você vai precisar conversar, mas é uma pessoa que vai estar ali para te dar dicas, para te orientar e te mostrar o melhor caminho de conseguir. Isso é o que tu mudou a minha opinião, que é o valor da pós-graduação, né? Tu falou que o principal valor era o networking, e eu nunca fui atrás por isso, mas entendendo... E pelos colegas também, né? Você acaba estudando com muitas pessoas de diferentes ramos do direito. E discrepância entre o direito e a prática... Abre as perguntas do chat. Perigos do viés político do IA. Não, melhor. Por que a direita sempre perde a guerra cultural? Até 20 anos atrás tinha crime de adultério, crime de sedução, e agora Deus nos acuda, os conservadores estão eternamente perdendo. Por que tu acha que isso acontece? Eu acho que é porque a direita joga limpo. A esquerda... Não, mas falando sério agora, eu acho que a direita ela foca muito na economia e a esquerda ela consegue enraizar na cultura, nas instituições de ensino e conseguem dominar. É só você ver, hoje em dia, se você for um dissonante em uma universidade federal, você vai ser perseguido, você não vai... Por mais que é até contraditório, né? Porque o conceito de universidade seria justamente dessa pluralidade de ideias, né? E não é isso que se observa, porque ao longo dos últimos anos e de uma estratégia bem sucedida, digamos assim, de alienação e de construção de uma mentalidade coletiva. E é engraçado, você vê isso em qualquer lugar do Brasil. Você pega uma universidade federal aqui do Paraná, uma do Acre, uma do Amazonas, vai num diretório acadêmico, as pessoas vão ter o mesmo perfil, vão ter os mesmos pensamentos, vão ter as mesmas ações, o mesmo cheiro. As pessoas, é uma tática de os mesmos cantos, né? Aquelas táticas de guerrilha, né? Levante. Você começa recua, fascista, recua. E aí você não pode dar sua opinião, entendeu? A sua opinião só é bem-vinda se for condizente com a deles. Eu acho que parte da fraqueza vem do seguinte: a direita não se assume na extensão que ela é. Existe essa necessidade inconsciente de conciliar todas as posições de direita com o consenso atual, de não ser extremista, de não ser fora da janela do razoável. E daí, como é muito fora da janela do razoável dizer, por exemplo, que você não é a favor de aborto em 3º trimestre, porque matar seres humanos é errado, e você acredita nisso de forma autônoma, porque você acredita que a vida é um negócio sagrado,
Isso é mal visto. Você tem que justificar academicamente o porquê você acha que matar o bebê é errado. Senão você é um fanático, alienado, alguma coisa assim. E isso se aplica pra tudo. É muito difícil explicar que você quer redução da maioridade penal porque você gosta de justiça, você gosta de ver as pessoas punidas. Não é só sobre reabilitação. Senão era só fazer pix pra quem cometia crime. Tem que ter uma punição genuína pra satisfazer a angústia da vítima e da sociedade. Mas é muito difícil você dizer, não, eu acredito em justiça porque é um valor transcendente, sagrado, uma virtude. E na exceção que a direita se recusa, ela só debate em terrenos em que a esquerda vai eventualmente ter a vantagem. Qual que é a solução? A solução é o que é feito na Hungria, o que é feito na Rússia, o que é feito na Polônia. Nós defendemos isso e ponto. Nós defendemos isso porque é sagrado. A esquerda defende o que defende porque é degenerado e ponto. Eles defendem aquilo porque serve a controle, serve a morte e ponto. Eles não têm vergonha de servir a maldade, mas a direita tem vergonha de servir a virtude. E às vezes nem serve na prática. Então teria que ter essa ruptura. Não, é isso que é certo e mesmo que eu esteja na minoria, vocês estão errados e isso é certo porque é certo e é o que eu acredito. E eu vou defender isso até o fim e eu vou pagar o preço que tiver de ser pago. Falei das universidades também, mas a própria mídia, né, o jornalismo também foi um espaço historicamente ocupado. Então, acho que a principal discrepância é essa, né? A direita ela é muito focada na economia, na gestão mesmo, enquanto a direita está preocupada em combater o déficit fiscal. Eu diria que a direita foca em consenso e a esquerda foca em conquista. Então, a direita sempre faz meia-culpa e a esquerda sempre avança. Em 20 anos jogando, você só vai recuar, porque você nunca vai avançar, você só quer fazer meia-culpa. É porque a esquerda entendeu que a política é um subproduto da cultura que se consome todo dia. Sim. E por isso que eles têm uma base tão forte e tantos apoiadores incondicionais, né? Porque ao longo de anos ensinou-se nas escolas, nas universidades, nos jornais. E isso a gente vê agora, quando o Supremo Tribunal Federal estava julgando os casos do 8 de janeiro, a mídia silenciava, não tratava aquilo como uma perseguição, como um abuso do Supremo Tribunal Federal. E eles admitiam, né, as sentenças não vão ser individualizadas. Nós não queremos saber quem quebrou, quem deixou de quebrar. Só tá no protesto já era um crime. E a gente entra na questão da injustiça de novo, né? Uma mulher que pichou uma estátua com batom que pega mais tempo de cadeia do que Suzane von Richthofen, que matou o pai e a mãe, mandou matar o pai e a mãe. Então... E aí, com essa virada, que aí tivemos, né, o caso do Banco Master de novo, né, que hoje em dia esse aí está com seus tentáculos em todas as partes. A mídia começou a fazer essa crítica à atuação do Supremo Tribunal Federal, porque já não tinha mais o interesse político, que era retirar da disputa Jair Bolsonaro, né, desmoralizar Jair Bolsonaro, que fique claro, não sou nenhum fanático, né, mas a gente tem que analisar friamente ali do lado técnico-jurídico que foi um erro, foi uma injustiça não apenas com ele, mas com aquela multidão que estava ali, né, como houve outros protestos com vandalismo e que não resultaram na mesma arbitrariedade que esse processo resultou. E a falta de individualização das penas, né? Acho que isso que pegou mais. Porque o simples fato de você estar ali naquele protesto significava que você estava amando do ex-presidente com o intuito de derrubar o novo governo. É uma analogia, uma presunção... Teve curioso que foi lá pra ver, teve mendigo, que foi tudo sentenciado em lote, igual era na União Soviética. Então... Mas aí vai também... do nível de frouxidão da população. E eu sempre uso esse exemplo na pandemia. Na pandemia, os países muçulmanos, muitos deles não fizeram lockdown. Por quê? Teve país que fez, as pessoas ficaram uma semana em casa, na segunda semana foram pra rua trabalhar normal. Não, eu não vou deixar de sustentar minha família, que o governo mandou, e o governante pensou em reprimir e viu que não iria dar certo. Houve um país, salvo engano, o Cazaquistão, que o governante tentou reprimir, a população fez um protesto tão absurdo que ele renunciou. Agora, com essa guerra do Irã e Israel, teve um país muçulmano que tentou se aliar com Israel e o povo fez um protesto tão grande que o governante fugiu do país. Então, assim,
Quando o governante sabe que a população ela tem valores morais que vai além de democracia, além de obedecer à autoridade que está posta, e existem valores sagrados, superordinários, isso limita o governante. E a prova disso é que vários países escaparam do lockdown porque a população tinha coragem. E Brasília não sente isso do brasileiro. Brasília sente que desde que tenha famoso para reagir, futebol, etc., eles podem fazer o que quiserem, que não vai acontecer nada. E aí a gente volta para aquele tema, né, que esses regimes, vamos assim dizer, autoritários só se criam porque tem população apoiando, respaldando, aplaudindo. E assim como a gente revisita a Alemanha de 39, né, que vizinhos denunciavam vizinhos, e a gente pensava, nossa, como que alguém pode ser tão desumano a esse ponto, né? E a gente viu na pandemia gente denunciando o vizinho que abria o seu açougue, o seu mercadinho, a sua lojinha, para manter o sustento. Tem até uma reportagem, acho que do Profissão Repórter, né, da TV Globo, que é diabólica. Eles chegam junto com o fiscal da prefeitura para fechar o estabelecimento. Você vê os proprietários chorando, porque não iam ter como pagar as contas. E no fim das contas a repórter estava lá fazendo o trabalho dela, ou seja, estava tendo seu sustento. As pessoas que criticam também, às vezes eram ou servidoras públicas ou trabalhavam em home office, não tiveram impacto financeiro e não tiveram empatia alguma com aqueles que dependiam do trabalho, por mais que sob determinado risco sanitário, para sobreviver. E aí eu acho que era uma escolha de cada um, né? Sair de casa ou não. O exemplo mais heróico da pandemia que eu vi foi os bares de velho. Os bares de velho não fecharam, sabe? Eu passava lá no auge de 2020, 3 horas da tarde, tava lá os velhos bebendo, jogando sinuca, postando. Por quê? Eles já tinham entendido. Existem coisas mais importantes do que a vida. Eu tô muito próximo da morte para ficar paranoico, para preservar a vida. A qualidade com a qual eu vivo, chega uma hora que ela é mais importante do que o tempo que eu vivo. E daí é uma coisa que eu falei em todos os outros podcasts, que só é livre quem tem alguma coisa que valorize mais do que a vida. Porque senão é só falar, assustar com alguma coisa, ameaça para a democracia, ameaça para a sua saúde, e a pessoa vai fazer o que ela for mandada. E a pandemia puxou muito isso. E você vendo de longe hoje, né, talvez naquela época o discernimento não fosse tão claro, porque a gente tinha uma situação de pandemia que até então era inédita, né, para nossa geração. E claro, né, como ficou comprovado, o medo faz a população aceitar qualquer imposição que o Estado queira. Mas vendo hoje, você pensar que o Estado determinava se você poderia trabalhar, abrir o seu negócio ou não, é de uma arbitrariedade tão grande. É de uma arbitrariedade muito grande. E espero que tenha servido de lição para aqueles. E é de uma arbitrariedade grande com um risco relativamente pequeno, porque a chance efetiva de morte no Covid era o quê? Era 1 em 1 milhão, alguma coisa assim, né? Exato. Aqui no Brasil, que dizem que foi um negócio absurdo, mesmo com incentivos de fraude, ainda não deu... Não era uma mortalidade que justificasse esse nível de intervenção aí. E... natalidade e alacrador. Opiniões sobre Javier Milei. Javier Milei? Bom, é um cara corajoso. Corajoso. Não há a se negar. Tentou o establishment, né? Com aquele cabelo despenteado, jaqueta de couro, motosserra na mão e acho que a maior virtude que um político pode ter é não ser populista, né? Porque as medidas que ele tomou, a gente sabe que eram necessárias. Quem conhece a realidade econômica da Argentina sabe como tudo foi subsidiado ao longo de décadas, né? Para que a população não sentisse o efeito da hiperinflação. E ele chegou e fez o que tinha que ser feito, né? Causando é um remédio amargo, né? Digamos assim. Criou um efeito adverso gigantesco para a população. Com certeza teve seu custo, né? A popularidade dele teve quedas, mas ainda assim ele consegue ter uma base bem forte das pessoas que têm esse discernimento de que eram medidas necessárias e que o país já estava colapsado há bastante tempo, né? E que com o tempo tudo vai se ajustando. Então, claro, críticas à parte da questão comportamental, dele ser um pouco explosivo, mas acho que falar um palavrão de vez em quando, mas é um cara corajoso, com certeza. Eu
concordo. Achei ele muito admirável também. Eu só tenho um viés um pouco mais de recursos que podem ser militarmente úteis e entregar para empresas a serviço de inteligências estrangeiras. E reciprocidade com tarifa também, mas isso é tão pormenor, sabe? O Google Grosso eu achei ele muito massa. Se tu fosse defender alguém hoje de uma ação de paternidade socioafetiva, como que tu faria? Olha, tem que analisar bem a situação, né? Mas eu acho que primeiro a gente tem que identificar se existe uma outra figura paterna Brabo. que possa que seja do convívio da criança, né? E analisar a idade da criança, né? Se é o suficiente para ela ter o discernimento da figura paterna e esse vínculo. E teria que analisar como o tempo que esse suposto pai passava junto com a criança, né? E o quanto que ele era importante ali no papel de ser uma figura paterna mesmo. Pois é. O que eu tento focar no escritório para fazer esse tipo de defesa? Primeiro, entender indícios de manipulação. Então, esses processos de paternidade efetiva forçada, eles se decidem geralmente na perícia psicossocial. E tem que ter quesitos para o psicólogo para que ele investigue indícios de que a opinião da criança foi manipulada pela mãe para reconhecer o cara como, aspas, pai afetivo. Se puder contratar um assistente técnico, é bom. Se não puder, daí tem que ter um bom advogado que entenda um pouco ali da parte de psicologia. Graças a Deus, li muito sobre isso, consigo defender ali o pessoal. E se tu fosse tocar uma ação de pensão alimentícia, como que tu faria investigação patrimonial? Puxa vida. Bom, acho que hoje a gente primeiro pensa nas redes sociais, né? Que é onde todo mundo gosta de ostentar. Então, ali a gente já conseguiria tirar a máscara, né? Dele falar que não tinha patrimônio, se aparece num iate, né? Numa lancha, ou viajando para a Europa, ou com um carro novo. E eu acho que a gente sempre é um risco, inclusive isso em qualquer, não só no direito de família, né? Sempre que você quer buscar patrimônio de um credor, você investiga o entorno dele, porque o primeiro nível, né, de ocultação de patrimônio vai para a família, vai para a mãe, vai para o pai, vai para a tia, vai para às vezes para o filho, né? Então a gente tem mecanismos públicos, né? A gente pode ver os imóveis que ele tem no nome dele, a gente pode ver os veículos que a gente tem no nome dele, que isso já são indicativos claros de capacidade de pagamento. Aqui, o que eu faço geralmente? Os indícios de rede social, de ostentação em rede social, eles não são isoladamente justa causa para que o juiz fixe uma pensão super alta. Mas eles são justa causa para quebrar o sigilo. E daí, quebrando o sigilo, você descobre. Todo o dinheiro que o cara recebe, ele manda para a mãe. Por quê? Quer diminuir a movimentação. Com isso, temos justa causa para daí sim o juiz considerar a aparência do que ele ostenta. Então foto ostentando mais indício de ocultação. Daí é o bastante. E daí a parte patrimonial é o seguinte. Existe a opção de saber o histórico de proprietários do veículo. O Detran fornece esse tipo de certidão para quem sabe peticionar. E daí fazendo assim tu consegue descobrir se ele alienou o bem, se ele alienou o imóvel, se ele alienou o veículo, para diminuir ali ou para fraudar uma execução, alguma coisa. Mas 1/5 do direito é psicológico. Então você descobrir uma fraude, o maior valor da fraude descoberta é ali. Porque tu pode chegar no cara e falar, olha, nós identificamos isso, nós achamos suspeito, pode ter repercussão criminal. Nós podemos ganhar, nós podemos perder, você pode ganhar, você pode perder. Vamos fazer um acordo? E daí o cara, evitando o viés ali, esse é o melhor momento para bater, antes dele gastar com o advogado para se defender. Então chega com as provas, olha, tu quer gastar com o advogado e arriscar perder ou tu quer fazer um acordo? E daí conseguir um bom acordo assim. Eu acho que, em geral, né, o advogado da atualidade inteligente foge do litígio como o diabo foge da cruz, né? Porque além do tempo que demora, né? No de família até nem tanto, né? Mas nas ações em geral,
o tempo que demora para você ter uma decisão, a quantidade de recurso que cabe e quanto pode se arrastar. E, além do mais, as decisões malucas que podem vir, né? Porque As a gente decisões tem malucas, com Como certeza. a gente volta para aquele ponto lá, o judiciário não tem lógica, não segue uma lógica. Então eu posso achar que uma ação está ganha e, na verdade, vem uma decisão completamente adversa. Então, por isso que, inclusive, as formas, os meios alternativos de solução de conflitos estão em alta, né? Mediação, arbitragem. Pois é. E aí existe uma lógica no conflito. Que o conflito é o quê? Você precisa falar com a pessoa de uma forma que ela se sinta respeitada, ninguém quer se sentir coagido, e deixar claro nas entrelinhas a consequência de não aceitar o acordo. Então tu chega de uma forma muito respeitosa, fala que isso é o acordo, fala que as provas que tu tem, e já antecipa os argumentos da pessoa e fala o porquê eles teriam uma baixa chance de ser aceito, e dá uma saída fácil para que ela aceite com dignidade. Eu já vi muito acordo ser perdido que a parte queria trocar desaforo na audiência. Queria fazer humilhar e teria fechado o acordo. Porque quis humilhar, acabou saindo sem o acordo. É igual na diplomacia, para ter negociações de paz, lá eles fazem. Estão em guerra. Eles botam uma sala bonita para receber, tratam bem, cumprimentam e... É mais ou menos assim ali que a banda toca. Inclusive, tem uma história excelente para contar. Que, apesar de ter feito vários casos, e tu acompanhou boa parte deles... Golpe de veículo, loja de veículo, deixa o carro no consignado, eles passam pra frente e não pagam o dinheiro. Já resolvi vários e é grossamente a mesma coisa. É uma boa notificação falando, olha, eu vou atrás da loja de forma sistêmica. Porque pra ação civil tradicional eles estão preparados, estão adaptados. Eu vou entrar com uma ação civil. Eles estão rindo, tá no planejamento. Então eu vou atacar de forma sistêmica. Eu vou no MP do consumidor, eu vou no MP criminal, eu vou na delegacia... Eu vou no PROCON, eu vou no jurídico interno dos bancos, eu vou na Secretaria Nacional do Consumidor. E eles não acreditam, porque estelionatário não acredita em ameaça fajuta, porque eles fazem ameaças fajutas toda hora. Mas daí passa uma semana, você fala, olha, vai ter acordo, já fizemos a primeira coisa que falamos, fizemos. Tá aqui o BO. Segunda semana, tá aqui a representação. E conforme você vai cumprindo tudo de ruim que tu falou que ia fazer... Você se constrói como uma ameaça real na mente do estelionatário. E daí consegue forçar um acordo. Assim, casos em que 90 e tanto por cento das pessoas chupam o dedo, eu consegui resolver para meus clientes dessa forma. Atacando, mostrando credibilidade no ataque, que as ameaças são reais, e daí oferecendo acordo. E é o que vai diferenciar um bom advogado da inteligência artificial, né? É o Harvey Specter, né? Não era tese, era acordo que ele fazia. E é a mesma lógica. Você conseguir alavancar ali a equação de valor para extrair um bom acordo vale mais do que tese solta aí no papel. Acesso a dados. Porque uma coisa muito importante para ganhar uma ação é ter acesso aos dados, ter acesso às provas. Eu já vi gente perder processo porque não tinha documentos para impugnar a isenção de custas da outra parte. Se o advogado tivesse uma prova de veículos por CPF, uma prova de imóveis, uma estimativa de renda do Serasa, que eu já utilizei para impugnar a justiça gratuita também, teria ganho, sabe? Ou pensão alimentícia, provar que a criança recebe benefício do governo. Se tiver como provar de forma idônea no começo do processo, pode ajudar a reduzir pensão no começo do processo. Quem não prova não consegue. Não consegue também por causa disso. Não sei se tu tem alguma opinião sobre isso, não, do acesso às provas dos advogados. Eu acho que a internet facilitou muito, né? Antes, o tipo de certidão que você precisava ir no cartório ou ir em vários cartórios, vários registros de imóveis para conseguir. Hoje, no estalo de dedos ali, você consegue do Brasil inteiro. Não sei por quanto tempo também, né? Depois de LGPD, não sei por quanto tempo a NPD vai permitir esse tipo de uso de dados, né? Mas essa era uma outra pauta legítima para a OAB. É a legitimidade dos advogados para acessar alguns bancos de dados. Porque nós temos justa causa, nós temos um cliente que nós representamos, temos que instruir o processo. E no fim das contas são registros públicos, né? E tem um histórico de acesso, tem todo tipo de controle. Mas por enquanto ainda é possível. Então é isso, Vitor. Muito obrigado pela tua presença. Uma honra estar aqui. Voou 1h30. Conversa rolou. Muito produtivo. Obrigado. Isso aí. Espero voltar. Podcast. Opa, até próxima semana.